vocês? Como vocês estão, meus queridos? Participando das aulas? Olha lá, hein? Tô de olho em vocês. Mais uma aula de arte hoje com a professora Lorena aqui de vocês. Mais uma aula aqui com o nosso querido Isaías. Tudo bem, Isaías? E nós vamos ter uma aula muito interessante hoje, porque é uma aula retomada. Mas calma! Antes nós temos aquela coisinha, lembra o que é mesmo? Ah, lembrete. Não esqueça, pessoal, de colocar lá no Classroom a sua presença. Não fiquem com faltas. Participem, coloque lá, participe da atividade, né, que vale a presença para vocês. Garanta a sua presença, pessoal, ok? Vamos lá, então, vamos lembrar o que a gente teve na aula passada? Será que você tem a cabeça boa, gente? Olha só o que nós vimos na aula passada para a gente chegar nessa hora. Olha só que legal, gente. A história cultural afrodescendente. Nós vimos também na aula passada a influência na religião, na arte visual e na música e na dança também. Vocês se lembram? Foi muito legal, né? Foi uma aula muito interessante. Mas o que será que nós vamos ver hoje? Gente, nós vamos fazer aquela aula retomada. Então, nós vamos rever alguns conteúdos que nós já vimos e que foi muito legal e interessante. E, inclusive, hoje nós temos o quê? Uma atividade prática, sim, senhores. Cadernos em mãos. Muita atenção agora na professora para a gente relembrar esse conteúdo, para a gente ir para frente. Vamos lá? Olha só o que nós vamos ver hoje, pessoal. A arte na Grécia Antiga. Vocês se lembram que nós tivemos isso aqui? A escultura do realismo. As características da escultura contemporânea. E nós tivemos tudo isso aula passada. Vocês se lembram? Então vamos lá, gente, vamos continuar? Vamos ver o que nós temos aqui? Grécia Antiga. A arte na Grécia Antiga ocupava um lugar de destaque na sociedade e várias foram as formas de representar as ações humanas por meio de formas e expressões. Os gregos acreditavam que a beleza estava na proporção e na simetria, e por isso suas obras estavam norteadas por esse princípio. Olha só essa escultura, né, de Policleto Doríforo. Essa escultura ela já traz todo aquele contexto de escultura que nós aprendemos da Grécia. Vocês se lembram aquele significado todo especial da proporção, né? Que a proporção deveria ser o máximo. E por conta também da questão dos gregos serem muito atléticos, né? Eles criaram, digamos, uma idealização do corpo perfeito. Então, muitas esculturas que eram, por exemplo, representações divinas, tinham o máximo do físico, o máximo da beleza. Muito interessante isso, né, gente? E nós temos aqui mais slides que vão explicar isso. Olha que legal. A escultura grega foi uma das mais importantes manifestações artísticas do mundo e que influenciou diversas civilizações posteriores. Nós temos aqui também, ó, a arte grega. Passou pelos períodos homérico, arcaico, clássico e helenístico. Você se lembra disso, pessoal? A escultura evolui em cada uma dessas fases históricas. A gente tem um outro detalhe aqui de uma escultura grega, aqui no caso um alto relevo, né? E a gente vê toda essa transformação que existe e principalmente a preocupação dos elementos que traziam maior realidade, né? Realismo às obras. Legal, né, gente? Mas temos mais coisa para ver, olha só. Nós vimos também as características. Olha que interessante. Busca da beleza física, representação do corpo humano, naturalismo e idealismo das formas, movimentos e detalhes, volume e simetria, perspectiva e proporcionalidade e, por fim, lógico, que tem tudo a ver com os gregos, os temas mitológicos, né? É muito legal a mitologia grega, né? A gente consegue ver muita expressão artística sobre a mitologia. Então, é muito interessante a gente acompanhar essas esculturas também, né? Muito legal, né, gente? Aqui a professora traz um detalhe de uma escultura para vocês verem a perfeição, né? O nível do realismo, né? Das mãos entrelaçadas ali. Muito legal, né, gente? A gente perceber esses detalhes também. Vamos lá, então, que nós temos mais coisa. Olha só. Aqui a gente está vendo uma das estátuas mais famosas, né, gente? As estátuas, ao longo do tempo, adquiriram, além do equilíbrio, da perfeição das formas, nós temos também um movimento. Essa escultura de Laconte e seus filhos, né, a gente tem essa característica.
nós conseguimos ver e identificar um movimento forte na escultura. Então a gente vê realmente como se eles estivessem quase se movimentando, né? Essa escultura ela teve uma depredação, né? Ela tem algumas partes faltando de uns braços, mas mesmo assim a gente vê uma ação acontecendo. E sendo uma ação, lógico, vai ter sim impresso ali um tipo de sensação de movimento. Legal, né, gente? E agora, será que você prestou atenção? Isaías, você prestou atenção? Olha lá, hein? Temos que acompanhar agora o nosso quiz de hoje, gente. Quiz número 1. Estão preparados? Então, acompanha aqui com a prof. Vamos lá? Os gregos acreditavam que a beleza estava em quais parâmetros? Letra A, na proporção e na simetria? Letra B, na escultura e na perspectiva? Ou letra C, no estudo da luz e da sombra, gente? Será que você vai acertar? Tá fácil, gente. Lembra ali, pensa direitinho que a prof já tira dúvida com você. E aí, pessoal? Descobriu qual é? Será que você acertou, meu Deus do céu? Olha lá, hein, gente? Acertou quem colocou a letra A! É lógico! Parabéns para quem acertou. Proporção e simetria, né? Certinho, gente. São realmente os parâmetros, né, que os gregos eles seguiam, né? Que foi inclusive depois colocado realmente como padrão, né, para muita realização de estudos, né? Então, houveram muito estudo em cima das esculturas, realmente, através da proporção, né? Todo o equilíbrio das obras que havia. Muito legal, né, gente? Mas nós temos mais coisa para ver. Vamos lá, gente? Olha só, a professora é incansável, né? Vamos lá, gente. Esculturas do realismo. A gente vai dar um salto agora legal, né? A gente vai lá para o século XIX agora. Mas por que, professora? Porque nós falamos sobre a escultura do realismo também, pois é outro momento onde a escultura, ela traz muita característica próxima um pouquinho ali dos gregos. E vocês vão entender o porquê. Olha que legal, essa escultura aqui é do Auguste Rodin, A Idade do Bronze, né? Muito interessante. Olha só esse textinho que está aqui. O realismo é uma tendência estética surgida na Europa durante a segunda metade do século XIX. Isso seria entre 1850 e 1900. Então, a gente já está se aproximando, né, ali na evolução. Isso faz com que as esculturas tivessem uma característica bem interessante. Olha só. O realismo, gente, e essa situação que estava acontecendo dessas esculturas, ocorre no momento histórico do crescimento industrial e científico da humanidade. Houve a necessidade de se mudar a visão sobre a expressão artística, apostando naquilo que era considerado real. Então, vocês podem observar aqui que esse momento, né, do científico e industrial da história, esse crescimento, foi exatamente o que as indústrias surgem, né, as facilidades que surgiram com a indústria também. E isso refletiu o quê? Na expressão artística. Mas como, professora? Tudo que é muito, digamos assim, industrial, é tudo muito repetitivo, né? E aí é que surge a característica. Olha só, gente. Na escultura, o realismo se manifestou da mesma forma que na pintura. Os escultores buscavam retratar as pessoas e situações sem idealizações. Idealizações, gente, a gente fala, é num contexto de que os gregos, eles queriam passar o quê? Uma força, uma vitalidade, né, para as esculturas.
Nós temos aqui, por exemplo, do Auguste Rodin ainda, O Pensador. Se vocês observarem, essa obra, ela já vem com essa questão de retratar as pessoas assim de uma maneira muito mais do dia a dia, num contexto muito mais natural e não muito teatral, né? Tentando mostrar alguma ideia, tentando representar alguma coisa. Então, aqui, no processo do realismo, a gente consegue observar esse detalhe, tá, gente? E a gente tem mais algumas sugestões, olha só. Essa fotografia, gente, é do Rodin, né? Ou seja, esse artista que está aqui é das duas obras que nós vimos ali atrás. Ele e a Camille Claudel, que é uma importantíssima escultora, né? Os dois dos mais importantes artistas e escultores realistas. Eles faziam essas obras com muito contexto realmente natural da pessoa. Então, olha só, a preferência era por temas contemporâneos e, por muitas vezes, assumiam uma postura política. Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. Então, o que é esse significativo do gesto humano? É quando você pega um gesto humano que tem, digamos assim, representa alguma emoção, representa alguma situação ou ação. Então, se você observar aqui, a gente tem esse braço, né, que está caindo como um pêndulo para baixo. Então, a gente tem uma situação, né, realmente digamos assim, de uma emoção humana representada através do realismo. Então, não era mais aquela coisa só de beleza, né? Uma representação cheia de idealismo. Não, agora é o real. É aquilo que a pessoa pode estar, inclusive, meio torta ali, fora de um ângulo, de uma simetria interessante. Isso que foi uma das características principais aqui do realismo na escultura. Legal, né, gente? Mas nós temos que agora fazer o quê? A prova de que você prestou atenção na professora? Então, vamos para o nosso quiz agora, gente. O que buscavam os escultores realistas? Você prestou atenção? Olha só. Letra A. Realizavam as esculturas buscando características bidimensionais? Ou letra B. Buscavam esculpir com desenhos e os modelos escolhidos? Ou letra C. Buscavam retratar as pessoas em situações sem idealizações? Qual será a resposta correta? A professora vai dar uns minutinhos para vocês e a gente já volta para conversar sobre isso. E aí, pessoal? Conseguiu descobrir, gente? Tá fácil, não tá? Ó, vamos acompanhar com a prof, então? Será que você acertou, então? O que buscavam esses escultores realistas, gente? Acertou quem colocou a letra C. É lógico, professora, eu já sabia, né? Aqueles metidos, ó, tô de olho. Buscavam retratar as pessoas em situações sem idealizações, gente, imagina. É claro, né? A gente acabou de falar sobre isso. Então, é uma das principais características do realismo, tá, pessoal? A gente tem que se concentrar nesses pontos principais das características que realmente dá essa indicação principal de um movimento artístico como o realismo, ok? Então, vamos ver mais sobre. Olha só o que nós vamos falar agora, gente. A escultura no contemporâneo. Agora é que a coisa fica legal, gente. Porque no contemporâneo, nós temos uma característica muito interessante, que é o quê? A diversidade de materiais muito maior, né? E a possibilidade muito maior também de você desenvolver algo mais criativo. Então, a gente sai dos materiais convencionais agora para coisas novas, que ninguém viu ainda, que ninguém criou. Olha só que legal, gente.
A escultura contemporânea aconteceu em um mundo em que a cena artística transitava da era industrial moderna, baseada no consumo, para a era da comunicação e da digitalidade, caracterizada pela informação e diálogo. A contemporânea, essa é a parte de vocês, né, onde vocês nasceram já no mundo digital, né, meus queridos? Então, a gente tem digamos, essa oscilação aqui, né, de uma mudança de tudo que existia realmente, das possibilidades de você criar uma escultura, né, e existe sim essa característica do contemporâneo. Vamos ver então? Tem mais coisas para ver, sim, senhores, olha só. A característica principal agora, gente, da arte contemporânea é o rompimento com padrões pré-estabelecidos e a valorização do inconsciente no processo criativo. Ai, professora, está muito confuso isso aí. Calma, presta atenção no seguinte, gente. Nós temos aqui, por exemplo, essa obra, né, do Hélio Oiticica. O nome da obra é Invenção da Cor, Penetrável Magic Square. Esse é o nome da obra. Nós temos aqui, então, o quê? Esses padrões pré-estabelecidos, o que é? Aquilo que eu falei. Existe, nós estamos falando de escultura, ok? Nós estamos falando, então, de, na verdade, obras tridimensionais. Nós podemos ter vários materiais ali que já são tradicionais, como a argila, nós temos a pedra, né? Nós temos, por exemplo, esculturas em madeira, e a gente tem, sim, outras possibilidades a partir da arte contemporânea, tá? E a valorização do inconsciente, o que é isso, gente? É quando a gente fala sobre a arte conceitual presente agora nas obras. Então, quando você vê aquela obra, onde você às vezes nem entende muito bem o que você está vendo, é exatamente ali onde existe um conceito muito forte no processo que houve de criação daquela obra. Então, na verdade, aquela obra, ela representa algo que você precisa ler até, às vezes, o conceito, se você realmente não tem, né, a habilitação em arte ali para saber realmente o que está acontecendo. Interessante, né? Então, a gente precisa ter um estudo muito maior para representar de uma forma, que nem diz aqui, né, valorizando, inclusive, o inconsciente. Então, aqui a gente pode chegar até mesmo no abstrato. Então, existem muitos trabalhos que são abstratos e que têm um conceito muito grande nas obras de arte e de esculturas contemporâneas. Entenderam, gente? Deu para entender mais ou menos ali? É muito legal essa parte, gente. Então, presta atenção que tem mais informação aqui. Olha só. Logo, a arte contemporânea despontou explorando novas linguagens, técnicas e experimentações. Uma possibilidade interessante na escultura contemporânea é a possibilidade de serem obras interativas. Aí que é o legal, gente, que eu não queria jogar a surpresa antes do tempo. Nós temos aqui, por exemplo, a obra Série Monstros, da Lygia Clark. A Lygia Clark, o que ela fez? Ela criou uma espécie de obras abstratas que elas eram feitas com eixos. Então, aqui nós estamos vendo placas de metais onde existem dobradiças. Então, o público é convidado a mexer e a se envolver com a obra dela, mexendo e transformando esses monstros, que ela chama, né, em, principalmente, movimentos diferenciados, né, e mostrando realmente que existem possibilidades, né, de movimentar esses bichos, né, da Lygia Clark. Ok, pessoal? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente pode dar, digamos que eu vou lá e eu crio uma escultura, por exemplo, feita de um material, por exemplo, bonecas. Eu vou lá, bichinhos de pelúcias e bonecas, eu crio uma escultura que é um formato, por exemplo, de coração, mas que você pode passar por dentro. Isso quer dizer que a minha escultura se tornou uma escultura interativa, ou seja, você pode interagir com aquilo que eu realizei. Uma obra artística. Legal, né? Isso que é bacana da arte, gente, é quando você pode, inclusive, entrar, emergir na arte do artista. Imagine que bacana. É tudo de bom, né, gente? Atividade prática. Agora, a professora quer que vocês respirem fundo. Vocês vão lá, cutuca a mãezinha lá, vovozinha, tio, pai, ou a pessoa que está próximo a você, um adulto, e pergunta assim: posso usar, né, um sabonete da casa da mamãe ou do papai? Vocês vão perguntar por quê. Nessa atividade, nós vamos precisar, sim, para fazer uma atividade sugerida, ou seja, realiza só quem quiser, tá? E essa atividade é o quê? Olha só que legal.
Que tal fazer uma atividade de sugestão, né? Vamos trabalhar com a escultura. Nesta atividade, você só irá precisar de uma tampinha de caneta e um sabonete. Então, quem tem aquela tampinha de caneta, pode usar como goiva, né, gente? Primeiro, escolha o que gostaria de tentar esculpir. Um coração, uma flor ou uma nave espacial, por exemplo. Escolha para realizar um desenho de como será a sua escultura. Então, o primeiro processo que você vai realizar, né, e eu quero que vocês tenham essa ideia a partir de agora, pega lá o caderno e vocês vão realizar o desenho para realizar essa atividade, ok? A professora vai fazer e vai mostrar um exemplo aqui. Então, fica concentrado na prof. Aí, o que você vai fazer? Inicie desenhando na superfície do sabonete o que você escolheu e comece a esculpir. Gente, esse trabalho é uma experimentação. Então, assim, vocês precisam somente se preocupar em quê? Em tentar realizar algo interessante para vocês. Então, peguem aquele desenho, aquela coisa que você mais gosta e tente esculpir algo num sabonete que você possa descartar, né, da sua casa. Não usem sabão, tá, pessoal? Sabonete mesmo, qualquer sabonetinho. E daqui a pouquinho a professora vem falar sobre o desenho e mostrar, inclusive, um exemplo para vocês dessa atividade de sugestão. Novamente, só realiza quem gostaria de ter essa atividade em casa, ok? Quem participa, só quem quiser, ok, pessoal? A professora vai dar uns minutinhos para vocês fazerem o desenho e eu já volto com o exemplo para vocês. E aí, pessoal, conseguiu desenvolver a ideia para o seu desenho? Ó, eu quero ver esse desenho bem elaboradinho, gente. Pensem assim, se você quiser, você pode fazer o desenho ainda de frente e depois, ao lado dele, você faz o desenho de lado, de perfil. Por quê? Porque daí você vai saber o que vai ter na lateral daquele desenho que você fez. Não seria uma ideia interessante também? Sim, mas a professora sabe que vocês gostam de ver aquele exemplo de prática que a professora traz, não é verdade? Então, vamos ver como é que ficou. Olha só como é que tem aqui para vocês uma escultura que a prof fez e eu trouxe para vocês verem também. Como que ficou a sua atividade? Então, olha só, gente, eu trouxe para vocês aqui verem, olha que bacana. Essa escultura aqui, a professora fez, né? Uma escultura de sabonete, tá? Inclusive, esse sabonete eu tinha ganhado de um aluno. Um sabonetinho pequenininho, a professora fez essa sereia, né? E essa sereia eu posso, inclusive, depois utilizar também para lavar as mãos. Então, eu posso deixar de bonitinho lá na minha saboneteira para ser utilizado. Detalhe, pessoal, repare que a professora faz uma basezinha, né, para ficar em pé. Então, ela para em pezinho, bonitinho. E ela tem todo o detalhe de uma sereia mesmo, ó. Um rabinho aqui, né? Bem interessante, né, pessoal? Você pode criar o que você quiser. A professora usou aqui de material somente uma tampinha de caneta, tá? Aquelas tampinhas de caneta esferográfica que tem aquela pontinha bem retinha assim. A professora foi cavando de pouquinho, né? Bem devagarinho. Primeiro faz o desenho no sabonete para depois você realmente começar a cavar, né? Aonde você acha que vai fazer o formato principal da sua esculturinha. Começa com um desenho mais simples e depois você pode fazer um mais para frente, um mais elaborado. Não é legal, gente? Muito bacana, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado de tudo que a professora passou aqui para vocês e acompanhe as aulas de arte, gente. Eu estou adorando. Muito obrigada pela presença de vocês e vamos ver o que a gente teve hoje? Olha só que legal. A gente fez, então, uma aula de retomada hoje.
Nós vimos sobre a arte na Grécia Antiga. A escultura do realismo também a gente viu. E as características da escultura contemporânea. Olha que legal. Então, nós tivemos uma aula de retomada. Tudo de bom para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que nós revemos hoje aqui. E tentem concluir a atividade prática de sugestão para vocês, ok, pessoal? Tudo de bom, se cuidem e até a próxima aula.